Tá ouvindo. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Nós estamos hoje com o vereador Léo Damer, com o ex-prefeito Gilmar Rinaldi, na nossa live aqui de Esteio, diretamente de Esteio, onde no dia de hoje a gente vai apresentar, num debate que a gente está fazendo na bancada, né, Léo? Um debate em relação a 3 projetos que a gente está apresentando para o Executivo Municipal, o prefeito Leonardo, para ser implementado aqui na cidade de Esteio. Antes disso, acho que é importante nós todos que estamos aí na luta contra o coronavírus, apresentar alguns dados do dia de hoje. Tá? No dia de hoje, no Brasil, a gente tem 39.681 casos confirmados, 2.512 mortes. Infelizmente, na data de hoje, a gente teve 383 mortes, muito maior do que a média do que a gente teve nos últimos dias, que foi de mais de 200, hoje foi 383 mortes, um número muito ruim para o nosso país. Mas vamos em frente, né? Vamos lutando que a gente consegue vencer essa crise. Então, vamos já para dar o oi para a galera. Para dar o oi, ó, nosso telefone aqui, para dar um oi para a galera, vamos passar então diretamente já para o Léo Damer dar um oi para vocês. Então, boa noite a todos, boa noite a todas que acompanham aqui essa live que a gente faz, então, com nosso companheiro, grande amigo, ex-prefeito Gilmar, Josiane, nossa ex-secretária, também nossa, já uma vez candidata aqui a prefeita, né, e é um momento importante que a gente possa fazer um debate. A gente sabe que essa pandemia, essa crise do coronavírus é uma crise de saúde, mas também uma crise econômica, mas também uma crise que envolve muitos aspectos da sociedade. Então, é importante que a gente possa refletir, mas nesse momento, o mais importante é que a gente possa ter propostas e alternativas políticas para sair da crise. Então, esse debate, a gente quer fazer um pouco essa conversa sobre Esteio, né? Como Esteio está lidando com a crise, que alternativas a gente tem na cidade, o que nós podemos fazer por aqui. Então, fazer um debate propositivo e importante para a sociedade aqui hoje. Então, isso aí, Léo. Gilmar Rinaldi, nosso ex-prefeito, amigo da gente. Boa noite a todas e a todos os que estarão acompanhando, assistindo esta live, esse diálogo muito respeitoso, mas muito profundo, com toda a nossa sensibilidade que nós temos. Então, nós queremos, Josiane e nosso líder da bancada, Léo Damer, apresentar algumas iniciativas, algumas ideias, como outras que nós já tivemos, como o caso das emendas parlamentares, porque esse é o momento de somar esforços, esse é o momento de solidariedade com a população, este é o momento de olhar para os funcionários da saúde, da rede básica dos postos e também do nosso querido Hospital São Camilo, que eles precisam estar protegidos, preparados, né, dentro de um processo diferente de atenção aos cidadãos. E esta preocupação também geral que nós devemos ter com toda a população, porque toda a população, de uma maneira ou de outra, está sendo afetada, porque essa não é uma realidade, não é uma crise qualquer. Nós já vivemos outras crises na nossa cidade. Esta é uma guerra, esta é uma pandemia, esta é uma pandemia que está afetando a vida, a saúde, a economia, os empreendedores, os empregos, e nós precisamos, claro, manter o isolamento, fazer com que as pessoas fiquem nas suas casas, mas para isso nós temos que aprimorar as condições para que essas pessoas fiquem nas suas casas e o vírus não se espalhe, contaminando ainda mais pessoas da nossa cidade. Então, isso aí, obrigado, Gilmar. Léo Damer, você, junto com o Gilmar, junto com nossos companheiros, estão apresentando 3 projetos muito importantes aqui para o nosso prefeito Pascoal. O primeiro envolve o adicional de insalubridade e periculosidade para os profissionais da saúde na nossa cidade. O segundo envolve a questão dos impostos, IPTU, ISS e demais impostos. E o terceiro envolve a segurança alimentar, a alimentação e a renda mínima dos estudantes e dos nossos esteienses. Tá? Então, é sobre isso que a gente vai hoje na nossa live
falar sobre isso, Léo, e depois, daqui a um minutinho, eu vou passar para você apresentar o primeiro desses projetos que envolve o adicional de insalubridade e periculosidade. Como o nosso ex-prefeito Gilmar levantou, e a gente vai apresentar aqui algumas notícias bem rápidas para vocês. No Amazonas, essa é uma notícia do G1 de ontem, o Amazonas tem mais de 370 profissionais de saúde com o novo coronavírus. Vocês viram que circularam notícias na internet de pessoas que não tiveram atendimento, e um dos motivos é esses. A gente tem 376 profissionais de saúde no Amazonas com o vírus e que estão afastados, entre eles 56 médicos, 69 enfermeiros e 154 técnicos de enfermagem. Na Itália, já teve 6.400 profissionais de saúde infectados por coronavírus. E no Rio Grande do Sul, tem mais de 600 profissionais de saúde afastados devido ao coronavírus. Diante desses dados, né, Léo e Gilmar, e diante, inclusive, dos debates e das conversas, o Gilmar sempre foi muito presente na vida dos servidores, tem acompanhado os profissionais de saúde também, que foi proposto esse projeto, né, Léo? Você poderia falar um pouquinho para nós sobre esse projeto? Sim, então, primeira proposta que nós já apresentamos há 2 semanas, né, diz respeito à valorização dos profissionais da área da saúde. A gente está acompanhando no mundo todo, né, começou na Europa, principalmente, mas aqui no Brasil virou uma prática já, principalmente o pessoal que mora nos apartamentos, nos condomínios. Em determinados momentos, as pessoas abrem a janela e batem palmas. Às vezes fazem protestos, mas também batem palmas para os profissionais da saúde, né? A gente está vendo que existem esses índices absurdos, né, de pessoas que estão morrendo na prática da sua profissão, médicos, enfermeiros se infectando, um grupo de risco enorme, e muitas pessoas que trabalham na área da saúde são hipertensos, são idosos, estão no grupo de risco e mesmo assim estão trabalhando, e muitos estão morrendo, né, longe das famílias. Então, como uma forma de valorizar esses profissionais, e a gente sabe, né, Gilmar, Josiane e o pessoal que nos escuta, que a gente tem conversado com os profissionais da saúde, né? A gente percebeu que faltaram EPIs, faltaram condições ideais de trabalho para os profissionais nos postos e no hospital, né? Isso não é um fato que nós inventamos. Nas redes sociais, a gente tem acompanhado inúmeras pessoas que denunciaram isso, né? Agora melhorou um pouco a situação, mas muitos profissionais de esteio trabalharam sem condições ideais, sem os EPIs no momento que precisavam. E há notícia, assim, de pessoas, de médicos infectados, né? Existe uma pessoa que já foi publicizada, e temos informações aí que outras pessoas fizeram testes, os testes estão essa semana, e possivelmente a gente vai ter mais informações de profissionais de esteio infectados. Também temos informações de profissionais que tiveram que se afastar, né, por estarem com sintomas de gripe, né, e também até pela pressão. Existe uma pressão psicológica muito grande dos profissionais da saúde hoje. E mais do que bater palma, né, mais do que bater palma e reconhecer esse trabalho, a gente precisa, nós como agentes políticos, como Estado, valorizar através do salário, das condições de trabalho, né? Então, neste momento, nada mais justo que esses profissionais possam receber os adicionais de insalubridade, de risco de vida, no limite máximo, né? Pelo menos no período em que durarem os decretos. O decreto vai durar aí 2 meses, 3 meses, 4 meses, vai depender do andamento dessa pandemia, mas seria justo, né, e correto que o município pudesse valorizar esses profissionais, pagando, então, os adicionais máximos de insalubridade e risco de vida nesse momento. Então, o primeiro projeto... E o impacto disso, Léo? E o impacto disso na realidade para os cofres públicos? Porque o salário dos profissionais não é tão alto assim, né? Tu tem informações sobre isso? O município, sempre que ele impacta, qualquer impacto financeiro, ele tem que fazer uma contrapartida, ele tem que apresentar uma estimativa de impacto e reduzir de algum lugar, né? Mas no momento em que nós vivemos uma pandemia, e que esses profissionais, inclusive, muitos deles estão tendo custos extras, né? A gente sabe de pessoas que não estão indo para casa e que estão alugando lugares para dormir,
às vezes não tem condução, porque a condução também está mais complicada agora, então estão pagando Uber, estão tendo custos mais elevados. Então, o município tem condições. Os salários dos agentes de saúde não são elevados, né? Esses adicionais, não existe um cálculo, a gente não tem como fazer um cálculo ali da Câmara, mas o município tem condições de fazer um cálculo, ele não é alto, né? Isso não vai impactar tanto assim. Mas, enfim, então, o primeiro projeto, para a gente abrir o debate aqui, ele prevê isso, que o município faça uma valorização pagando aquilo que já é uma previsão, que são os adicionais de risco de vida e insalubridade, elevando ao grau máximo de todos os agentes da área da saúde, tanto do hospital como dos postos. Então, essa é a primeira proposta, nós já encaminhamos, esse requerimento já foi aprovado, inclusive, pelos vereadores, e já está na mesa do prefeito em análise, né? O prefeito tendo vontade política, essa proposição já conta com o apoio da Câmara de Vereadores. Muito bem, parabéns, Léo. Gilmar, você tem acompanhado, né, você tem dialogado bastante com os profissionais da saúde que têm te procurado, né? Como é que tu está vendo toda essa situação, Gilmar, aqui na nossa cidade? Importante a gente ser bem claro e transparente. Ninguém vai substituir os valiosos profissionais da saúde. Nós precisamos, portanto, protegê-los ao máximo. Proteger os funcionários do hospital, dos postos, dos órgãos de saúde, significa proteger a população, porque ninguém vai substituí-los. Então, se esses funcionários continuarem lá, atendendo, se eles também tiverem com os equipamentos de proteção individual, com motivação, com insalubridade, eles vão estar mais tempo. Tomara que eles fiquem o tempo todo, e que também nos próximos anos. Mas se reduzir o número de profissionais da saúde, das unidades básicas, dos postos de saúde e também do hospital, significa que mais dificuldade ainda a nossa população vai ter para ser atendida. E também, se os profissionais não estiverem com os equipamentos de proteção individual, os EPIs, facilita a transmissão entre colegas do vírus e facilita a transmissão para a população. Então, nós devemos evitar que isso aconteça, fazer todos os esforços, né? A gestão municipal tem tido, sim, algumas iniciativas, mas esta é a principal. Esta tem que ser trabalhada com as melhores equipamentos, as melhores condições. Vejam que a máscara que a população está sendo orientada a usar é diferente do que os equipamentos de proteção individual das pessoas que trabalham numa UTI, numa emergência, na SAMU ou no bloco cirúrgico. Estas pessoas têm que ter a máscara, por exemplo, a N95, que é a máscara de proteção especial para estes profissionais. Não significa que todos os demais profissionais da rede básica ou do hospital precisem usar esta, mas estes que estão na emergência, no bloco cirúrgico, na UTI, que trabalham na SAMU, estes precisam sim do equipamento ideal, adequado para este público, né? Assim como os aventais, assim como os óculos, todos os equipamentos de proteção para que eles possam ter condições de atuar, de atender o cidadão, todas as pessoas, independente das pessoas terem sintomas ou não do vírus, eles precisam estar com estes equipamentos e com as melhores condições de trabalho que esse momento exige. Esse é um momento diferente, esse é um momento mais dramático, né? E eles precisam também ter tranquilidade para desenvolver o seu trabalho. Então, o protocolo tem que estar sempre sendo explicado e ajustado para que todos esses profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos, as pessoas que trabalham nos diferentes setores, né, do hospital, seja da higiene, da alimentação, da vigilância, todos precisam estar orientados, motivados e integrados nessa grande operação para proteger a população e que os servidores, então, possam ser os principais protagonistas desta atuação, desta atividade. Ninguém vai substituir os profissionais da saúde. E como a gente viu, inclusive, né, Léo e Gilmar, a gente sabe que os sindicatos, todos os sindicatos, tanto dos enfermeiros, dos profissionais, quanto o dos servidores, também estão trabalhando firme nessa luta em relação à valorização, mas também à proteção, né? Como a gente já tinha dito, e a gente tem acompanhado o trabalho do Léo na Câmara, a gente tem que fazer escolhas, né, Léo?
Uma das escolhas que a gente está propondo aí, enquanto você também, enquanto vereador, e a Câmara de Vereadores como um todo, é que seja investido nos profissionais e que a gente evite, né, que eles se contaminem, porque, como o Gilmar disse, vários aí são do grupo de riscos, né? Sim, nós temos uma estatística enorme já de profissionais do Brasil todo, né, que estão pedindo afastamento, né? Não é só uma questão de estar no grupo de risco, né? Eles estão sobrecarregados de trabalho, né? A gente ainda no Rio Grande do Sul não vive ainda o colapso do nosso sistema de saúde, mas toda a estatística, a curva do coronavírus no Brasil, ela é uma curva semelhante à curva da Itália, né? Todos os estatísticos, todas as pessoas profissionais da área da saúde apontam que no Brasil nós podemos viver, sim, a saturação, o colapso do sistema de saúde, e esses profissionais vão estar já estão submetidos a um estresse muito grande. Então, com certeza, é uma situação... nós teríamos até que fazer uma live, Josiane e Gilmar, e trazer pessoas da área da saúde para conversar com nós e com a população de Esteio, para dar um relato de como realmente está a situação no Hospital São Camilo, né, que já começa a aparecer pessoas infectadas, né, problemas de EPIs, problemas graves de EPIs que apareceram agora, já foram momentaneamente sanados, mas com certeza esse debate é importante, e valorizar esses profissionais acho que é a pauta do dia. Acho que nada mais justo do que dar a insalubridade e o risco de vida esses adicionais, que eles têm direito, né? Eles têm direito, e a insalubridade, o risco de vida de fato é grande. Muitos médicos estão morrendo, existe um risco de vida elevado à máxima potência agora, né? Então, com certeza, ele não só é justo, né, como é uma previsão legal, Então, acho que o prefeito está com este anteprojeto que nós construímos na Câmara, com a aprovação dos 10 vereadores, né, o prefeito deveria ser sensível também e garantir esses adicionais para toda a categoria dos médicos. Inclusive, outras categorias, fazer um adendo aqui, além dos médicos, existem outras categorias também que estão no atendimento ao público, os guardas municipais, né, outros profissionais que estão também no dia a dia atendendo pessoas e que começam também a discutir, né, o risco de vida que eles também estão vivendo nesse momento. Então, talvez a gente teria até que estender para além das categorias médicas. Com certeza, e fazer escolhas, né, Léo? Fazer escolhas, que é possível fazer escolhas. O ex-prefeito Gilmar, eu acompanhei o seu mandato no último ano, a gente sabe que a prefeitura de Esteio, ao contrário de outros prefeitos que herdaram a prefeitura com dívida, a prefeitura de Esteio não herdou dívidas, né, Gilmar? Então, isso garante, inclusive, várias empresas que se instalaram que aumentou a arrecadação. Então, isso garante um pouco mais de tranquilidade para que sejam feitos esse tipo de investimentos, né, Gilmar? É importante fazer este investimento, assim como é importante ter um olhar para a sociedade como um todo, do ponto de vista da economia, do ponto de vista dos empregos, do ponto de vista dos empreendimentos. Hoje nós já temos mais de um mês dessa realidade, nós temos muitos empreendedores que estão com o seu comércio, com a sua empresa, com o seu escritório de prestação de serviços ou fechado ou funcionando de forma limitada. Então, estes também empreendedores que querem manter o emprego dos funcionários, eles estão com dificuldades, seja de pagar o aluguel, de pagar os funcionários, de pagar os tributos. Então, nesse sentido também, que nós propusemos através do líder da nossa bancada, com o apoio do vereador Duarte, nós propusemos, então, prorrogar por pelo menos 90 dias o pagamento do IPTU e do ISS. Em relação ao ISS, a Receita já manifestou uma normativa, né, e vai ser prorrogado por 90 ou por 120 dias o ISS, porque se as pessoas não estão produzindo, as pessoas não estão prestando o serviço, elas estão com muita dificuldade. Então, o que nós estamos propondo não é isentar, nós estamos propondo prorrogar para um outro período, para o segundo semestre, quando a gente acredita que nós vamos ter a normalidade da situação. E para isso é preciso um esforço imenso do nosso país, que nós vivemos numa federação, né? Nós estamos aqui falando do município, nós temos o Estado e temos o governo federal. Todos esses órgãos lidam com recursos da sociedade. A sociedade paga os impostos, a sociedade paga, compra uma mercadoria, então esses impostos são recolhidos e eles são gerenciados. A maior parte fica no governo federal.
segundo percentual fica no governo do estado e o menor percentual fica aqui junto ao governo municipal. Então, por isso que é fundamental esses esforços que estão sendo feitos também por todas as bancadas no Congresso Nacional para poder aportar recursos aos municípios e aos estados, que são os que mais vão investir recursos financeiros na qualificação da saúde, na compra de respiradores, na compra de EPIs, na compra de insumos e medicamentos para poder dar conta e estancar esta realidade que nós estamos vivendo, e nós não estamos nem no pico máximo desta gravidade que está vindo. Então, também é importante nós falarmos desta iniciativa de termos, sim, iniciativas em relação à alimentação escolar, seja os recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para repassar estes insumos, esta merenda que está nas escolas, para as famílias dos alunos, seja também um programa voltado para 3, 4 mil famílias de pessoas que estão com necessidade de alimentação desde o mês de março. Então, elas precisam, sim, né, de um apoio com cestas básicas, precisam de um apoio de alimentação, para que elas possam ficar em casa, não precisem se preocupar e nem vão ter, muitas vezes, como buscar renda neste período. Então, é fundamental também esta iniciativa do Poder Público Municipal, e eu tenho a tranquilidade de dizer que os vereadores devem, sim, apreciar com toda a responsabilidade que exige de cada um de nós neste momento. Gilmar, em relação a essa questão da economia, né, a gente vê várias notícias, a gente inclusive está projetando uma aí na nossa live, de que a crise chega ao comércio e pequenos lojistas temem o colapso, né, em relação a isso, por isso tanta pressão, né, que está acontecendo para cima dos prefeitos em relação a isso. A gente sabe que uma das alternativas é o que você levantou aqui em relação ao repasse do governo federal, que consiga fazer os ajustes para os empreendedores e para as prefeituras, mas também a gente está projetando aqui uma outra notícia agora, de alguns exemplos de municípios que fez isso que você e o Léo e a bancada do Arte estão propondo, que é, por exemplo, as prefeituras de São Paulo, no interior de São Paulo, suspenderam a cobrança de impostos e adiaram o pagamento de contas por conta do coronavírus, né? Então, esse é o exemplo de São Paulo. Também no Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio pretende, né, ofertar o desconto nos impostos dos contribuintes. Então, é uma questão que as prefeituras estão já tomando essas atitudes. Alguns ali em São Leopoldo, eu sei que o prefeito também agiu dessa forma em relação à água, em relação à luz. Léo, o que contém aí a proposta que você apresentou, você e o Duarte apresentaram na Câmara para apreciação? O Gilmar falou e tu complementou bem. Então, na verdade, é um adiamento do imposto, principalmente o IPTU, né, que é o imposto, porque o ISS já tem essa previsão, mas o IPTU, no sentido de que as pessoas realmente estão sem dinheiro, né? O debate, inclusive, do próximo projeto que nós vamos fazer, é que para as pessoas ficarem em casa, para elas fazerem a quarentena, para elas fazerem o isolamento social, né, para elas cumprirem com esses protocolos da Organização Mundial de Saúde, da OMS, é importante que as pessoas tenham condições de ficar em casa, de comer, de se alimentar, né? Então, quanto mais impostos a gente puder adiar no Brasil, acho que esse é o princípio. Nós temos que adiar esses pagamentos. Isso está acontecendo em vários setores da economia, contas de água, de luz, enfim, existe todo um debate. Então, o que o município tem incidência agora são alguns impostos, né? Existe essa previsão do ISS, mas também o IPTU. Então, na verdade, nós apresentamos um projeto para que o prefeito possa prorrogar, né, por 90 dias esses pagamentos, de maneira que as pessoas possam se organizar economicamente para garantir que elas cumpram a quarentena e possam sobreviver e passar por essa fase, pelo menos desses meses críticos da quarentena, enfim, do pico do coronavírus. Então, na verdade, é um adiamento de impostos na linha do que o Brasil todo vem fazendo e que o município possa fazer em cima daqueles impostos que recaem na margem de manobra que o município possa fazer. Esse é o projeto. Ele vai ser apresentado amanhã, na sessão de amanhã. Aliás,
de quinta-feira, porque a sessão amanhã é feriado, né? Então a sessão será na quinta-feira. Conta também com o apoio do vereador Duarte. Nós vamos apresentar e esperamos que os demais vereadores possam nos apoiar. Será um formato de anteprojeto. Cabe também uma decisão política do prefeito em acatar ou não essa proposição. Em síntese, é isso. Acho que a Jussi não está agora aqui. Mas, enfim, essa proposta, né, ela vem de encontro, Gilmar, o Gilmar já antecipou também. Amanhã também vai entrar um terceiro projeto, né? É um projeto que visa garantir que as pessoas efetivamente recebam, né, a merenda escolar. Jussi, tu voltou agora, quer continuar o debate sobre... Isso, sim. Isso é uma questão bem importante, né, Léo? Esse debate em relação à questão da alimentação escolar. A gente preparou também aqui algumas matérias sobre isso, acho que a gente está fazendo isso para dar para o pessoal que está assistindo um conjunto de elementos, tá? Então, assim, o que a gente está propondo aqui na cidade de Esteio, e foi proposto já pelo Gilmar, que enviou uma carta ao prefeito com algumas sugestões e se colocando também disponível para ajudar no que fosse necessário. Uma das questões é em relação à alimentação escolar. Então, uma das primeiras notícias que a gente vai postar aí, para vocês darem uma olhada, é em relação ao que o Senado Federal aprovou, a disponibilidade das prefeituras utilizarem os recursos e a merenda escolar para as famílias com filhos na rede municipal de ensino. Então, isso é uma conquista que foi feita, inclusive, desde os produtos que estavam estocados, quanto também adquirir novos produtos, né? Nesse sentido, então, a gente tem outros exemplos aqui. A prefeitura, por exemplo, do Rio de Janeiro, a prefeitura de Rondônia, desculpa, ela criou o cartão merenda para poder suprir a necessidade. Vocês sabem aí que tem muitas crianças que se alimentam quando vão para a escola. Então, para suprir isso, então, a prefeitura de Rondônia, Rio de Janeiro também, Florianópolis, o governo do estado, né, Florianópolis também fez essa política, criou o cartão. Não vamos muito longe, aqui na prefeitura de São Leopoldo também, a prefeitura distribuiu alimentos para os alunos da rede municipal, foram 11 mil cestas básicas entregues no mês passado e vão ser mais 12 mil agora nesse mês de maio, desculpa. Em contrapartida, aí eu quero chamar o debate aí uma outra questão, Léo, além do que você propôs, né, e que foi proposto no último período, a gente sabe que a prefeitura e os voluntários fizeram um grande esforço, assim, acho que é muito importante ser dito isso, os voluntários, as entidades fizeram um grande esforço para arrecadar alimentos no ginásio municipal, mas também grupos de voluntários que estão espalhados pela cidade e que acolheram as famílias. Mas a gente recebeu, né, Léo, nos últimos dias uma denúncia de que o site, o espaço da prefeitura, o link, onde é possível fazer o cadastro, as famílias se cadastrarem para isso, já está fora do ar, não está disponível mais. E isso é um programa que tem que ser permanente, concorda? Tem que ser permanente, a gente precisa de modo permanente estar acolhendo as famílias. Não é à toa que São Leopoldo, por exemplo, acolheu no mês de abril, de março, vai acolher no mês de abril e provavelmente vai acolher no mês de maio, porque o alimento é muito importante. Então, está aí, né, a mensagem que diz no site. Então, por que a gente está levantando isso? É mais no sentido de que é preciso, sim, né, garantir a renda mínima e é preciso, sim, garantir a alimentação. A legislação federal já permite isso. Então, falando isso, Léo, o que diz o projeto que você protocolou em relação à questão da alimentação? Bom, na verdade, nós entendemos que este formato que foi usado pela Prefeitura de Esteio de centralizar todas as doações do ginásio municipal através de doação de voluntários e grupos muito importantes como Lions e outros ajudaram nessa tarefa, mas houve, na nossa opinião,
um fator que foi um equívoco, que foi o direcionamento dos recursos da merenda escolar para o ginásio municipal. A prefeitura já conta com uma rede descentralizada e que chega nos bairros, que são as próprias escolas. Se a prefeitura de Esteio fizesse, como fez São Leopoldo, como fez Sapucaia, que usar os recursos da merenda escolar para direcionar esse alimento para os pais dos alunos, ela iria diretamente atender as comunidades. Ocorre que para as pessoas poderem acessar esses alimentos no ginásio municipal, elas deveriam se cadastrar no WhatsApp, usar a internet para fazer um cadastro, para depois acessar o alimento. A gente está acompanhando no Brasil, e não é diferente em Esteio, que as pessoas não estão conseguindo acessar os recursos do governo federal, porque elas têm dificuldade de acessar a internet. Então, quanto mais burocracia, mais dificuldades para as populações mais vulneráveis a gente cria, elas não acessam. Eu moro na Vila Navegantes e tenho falado com muitas pessoas dos bairros aqui da região do chamado Banhado, Navegantes, Vila Nova, Guterres, Bom Jesus, Esperança, elas não se inscreveram no programa da prefeitura, nem ficaram sabendo, porque elas não têm internet em casa, ou têm dificuldade de acessar, uma vovó, um vovô, uma pessoa que tem dificuldade de fazer esse acesso. E as escolas, elas já têm uma rede de distribuição, elas já são descentralizadas. Em cada bairro, se os pais dos alunos buscassem na escola a sua cesta básica, como São Leopoldo e Sapucaia fez, essa distribuição de alimentos ela ia ser muito mais efetiva e alcançar muito mais pessoas, né? E mesmo o que foi distribuído em Esteio, em números, é baixo, né? Se pegar, por exemplo, tu acabou de citar a São Leopoldo e outras prefeituras que compraram muito mais cestas básicas. A gente sabe do trabalho do voluntariado. O voluntariado é importante, mas o voluntariado ele não alcança o número de famílias que precisa ser alcançado, né? A gente está acompanhando que além da prefeitura existe a Casa do Hip Hop, que está fazendo um trabalho legal, o Drive-Thru da Solidariedade, vários grupos estão fazendo doações, né? O Drive-Thru acho que deu mais de 500 cestas básicas, a Casa do Hip Hop 300 cestas básicas, pelo que eu conversei com eles. A prefeitura não sei quantas foi, mas se tu somar tudo isso, não atendeu a demanda e burocratizou, na minha opinião. Então, eu acho que o ginásio ele deveria permanecer aberto, fazendo arrecadação de voluntariado, não tem problema, tem que continuar esse trabalho, mas as escolas cumprem um papel fundamental de descentralizar e direcionar para as comunidades que realmente precisam. E nesse sentido, né, Léo? Que, só para concluir, tem o dinheiro da merenda escolar, que já ia para a escola. É só manter esse dinheiro na escola e a escola fazer a distribuição a partir do cadastro de alunos. É isso que a gente está propondo nesse requerimento. Isso. Saindo essa semana. E para te ajudar, Léo, o dinheiro da merenda escolar, que é o recurso do PNAE, é em torno de R$100 mil, que é repassado todo mês à Prefeitura de Esteio. Como não está tendo aula, esse recurso pode sim ser utilizado para a compra de alimentação. E como você mesmo diz, as direções, as equipes diretivas das escolas, elas conhecem as famílias mais vulneráveis, né? Então, elas teriam bastante capacidade também de auxiliar. A gente conhece algumas que, inclusive, estão inseridas nos grupos de solidariedade, que estão buscando este apoio, né? Gilmar, essa questão da miséria, né? Dos problemas que as famílias estão enfrentando, você também tem dialogado sobre esse tema, né? Gilmar está online? Bota ele. Né? Uma cidade. Deu uma trancadinha, Gilmar, pois não. Bota ele maior. Bom. Oi. Oi. Deu? Tá ruim a agora? internet do Gilmar. Enquanto o Gilmar restabelece aí a conexão, a gente vai dar uma conversada, vamos seguir aqui com o Léo, mas é muito importante ouvir a opinião do Gilmar sobre esse tema.
Léo, me diz uma coisa, você estava dizendo que o pessoal das comunidades, e você sempre foi muito ativo nas comunidades também, que o pessoal não teve acesso para se inscrever, né? A gente observa que também em relação ao programa federal, não é todo mundo que se inscreveu, né? Não, o pessoal está entrando novamente com o Gilmar aí. A gente está olhando e o Gilmar está entrando novamente. Mas vamos falar, Léo, sobre a questão das inscrições federais. Tu tem informação sobre a quantidade de pessoas que conseguiram acessar os recursos federais em esteio, efetivamente? Esse dado de esteio, Josi, eu não tenho, confesso que não tenho, posso até ir atrás desse dado, mas a gente percebe que todo dia a gente recebe um número grande de pessoas com dúvidas, inclusive pedindo ajuda literalmente porque não tem acesso à internet também, né? Então, que estão indo na casa de um tio, de um vizinho, para conseguir fazer esse cadastro. Então, existe uma certa burocracia no acesso. A gente sabe que existia a questão também do CPF, né? Que muitas pessoas estão tendo dificuldade, mas isso eu acho que agora, por uma decisão do STF, de um juiz aí, isso deva cair, né? Acho que caiu isso, né, José? Acho que tem essa informação também. Está uma disputa judicial em relação a isso, né? Mas a gente sabe que tem desinformação, né, Léo? Hoje mesmo a gente estava vendo uma notícia de que as mulheres, mães-chefe de famílias, que daí recebem R$1.200, né? Quem não declarou os filhos na hora de escrever não vai conseguir receber. Só que no link da inscrição não estava claro que tinha que declarar os filhos, né? Então é muito importante que o pessoal leia atentamente e que a gente consiga também, quem puder aí, quem conhece, ajudar os vizinhos, os amigos para se inscrever corretamente, né, Léo? Exatamente. Justo, e tem uma questão, tu vê, mesmo nesses recursos da Caixa, né, que é um sistema para o Brasil todo organizado, tem essa dificuldade por conta da internet e outros detalhes e outras questões. Imagina no acesso aqui em Esteio. E tem um outro aspecto, já está encerrado aqui em Esteio, né? Para as pessoas acessarem essa cesta básica do ginásio municipal, já está encerrado. Se a pessoa tentar entrar hoje, não vai conseguir mais. E a crise continua. Esses R$600, muitas pessoas não vão acessar, por razões diferentes. Algumas pessoas tinham renda no passado, e agora não tem mais, e não podem acessar por isso. Por exemplo, o impedimento. Só que essas pessoas estão passando fome em casa hoje. Então, muitas pessoas não vão ter acesso a essa renda mínima do governo federal e precisam, sim, da cesta básica. E em Esteio já está encerrado. Tu disse que lá em São Leopoldo, o Vanazzi deu 11 mil mês passado e vai reeditar agora no próximo mês. Né? Esteio deveria estar preparado para, ao longo dos meses, ter esta entrega de cestas básicas. Não adianta cobrar a quarentena, não adianta cobrar que as pessoas fiquem em casa, lavem as mãos, não saiam para a rua, usem álcool gel. A pessoa não tem dinheiro para comprar álcool gel, não tem dinheiro para comprar itens básicos de higiene e de alimentação. Né? Então, nesse sentido, o poder público tem que ser mais presente, tem que ter um programa. Né? De novo, o voluntariado é importante, mas Esteio está muito em cima do voluntariado. E esse direcionamento dos recursos da merenda escolar para o ginásio, para uma lista que é construída a partir de um cadastro de WhatsApp, está deixando muita gente que precisa de fora. A gente está ouvindo muitas pessoas nos bairros. Pois é. Assim, a gente compõe, né, Léo, tanto eu quanto você, a gente está compondo um grupo de solidariedade, porque a gente sempre foi envolvido, independente, você hoje é vereadora, eu sou uma militante, sou uma esteiense, e a gente sempre auxilia. E a gente percebe que tem muitas famílias precisando mesmo, situações de extrema pobreza, né? Pessoas que faziam faxina e que não tem mais como fazer faxina, o pessoal da construção civil que perderam o emprego, várias pessoas que estão desempregadas. Então, é muito importante que o município, enquanto não revenha, mas mesmo os recursos que venham, né, de governo federal, eles não são ainda suficientes. Então, é muito importante que o município complemente. Eu estou trabalhando com o prefeito Vanazzi em São Leopoldo na área da educação. Quero dizer para vocês, eu sou da parte financeira, que lá tem muita dívida. Ele herdou muitas dívidas. E mesmo assim, a gente fez uma aposta de adquirir os recursos, adquirir um kit alimentação todo mês. A gente está utilizando o recurso, a gente pode, e eu digo claramente, porque a lei está clara, se vocês que estão ouvindo nós aqui procurarem no Google a lei
federal autorizou que os municípios adquirissem com recurso federal a merenda nesse momento, né, para passar para as famílias. E vamos repetir aqui, né, Léo, as equipes diretivas das escolas, que são professores maravilhosos, eles conhecem as famílias que precisam. Então, a gente pode construir uma rede muito eficaz aí, se o município se propor a fazer esse movimento agora. A gente está com o nosso companheiro Gilmar aí, o nosso ex-prefeito, novamente, caiu, né? Viu como a internet nos deixa em frio às vezes, Léo? É o Gilmar aí, né? Gilmar, nós estamos falando sobre a questão da alimentação, né? Eu sei que você acompanhou, o Gilmar foi prefeito e passou um bocado nas enchentes, e sempre, mesmo nas enchentes que atingiram menos famílias do que estão sendo atingidas agora, nessa situação, ele comprava alimentos na época, né? Então sabe da importância disso, né, Gilmar, das pessoas terem o que se alimentar, né? Infelizmente, de tempos em tempos, o mundo, a sociedade, a humanidade passa por crises. Crises são feitas para a gente unir a população e enfrentá-las. O positivo que tem aqui é que inúmeros empreendedores, inúmeros cidadãos, inúmeras organizações estão se unindo de várias formas em solidariedade para adquirir alimentos, para produzir máscaras e ajudar a sociedade como um todo. É preciso que o poder público compre uma grande quantidade, assim como nós estamos falando dos EPIs, também de alimentos, porque nós já estamos iniciando o segundo mês desta pandemia. Então, é preciso que todas as pessoas possam ser alcançadas por esses programas de alimentação. A alimentação para as crianças é fundamental. A alimentação para as pessoas que estão sem renda é fundamental. Primeiro, que a alimentação é fundamental para a vida. E outra, porque é fundamental para a saúde. E se as pessoas tiverem alimentação, elas vão ficar nas suas casas e vão colaborar para não disseminar o vírus. Então, isso é fundamental e é necessário, por isso que nós estamos insistindo nesta ideia, assim como insistimos hoje na ideia da questão de prorrogar IPTU para quem parcelou, para quem não pagou na cota única, que é mais de 60% da nossa sociedade. Não estamos falando de abrir mão, estamos falando de prorrogar para o segundo semestre esta cobrança, quando nós acreditamos que nós vamos estar numa outra realidade, de forma que a sociedade vai estar com as suas atividades numa realidade mais positiva. Então, nós estamos afirmando que tanto a questão da alimentação quanto a questão da prorrogação dos tributos que competem ao município são fundamentais. Assim como em outro momento nós vamos falar na questão das taxas de juro para incentivar os empreendedores. Nós vamos deixar esse tema para um outro momento. Esse é o momento da gente concentrar esforços, assim como é importante a gente, de inúmeras bancadas, né, apoiaram o nosso Hospital São Camilo, apoiaram a rede básica de saúde. Então, são momentos diferentes, momentos que exigem a união de todos, momentos que exigem iniciativa de todos, e momentos também que a gente reconhece as boas iniciativas do poder público, como foi a questão da vacinação dos idosos em casas, que ainda está em curso, né, da gripe H1N1, e que são iniciativas que a gente reconhece como boas iniciativas, mas é preciso ir além, é preciso fazer com que a gente consiga estancar a curva, né, que começa também a aparecer aqui na região metropolitana. Nós não somos uma ilha, Esteio está dentro da região metropolitana, então as pessoas andam de transporte coletivo, seja nas lotações, seja no Transurb. Nós estamos convivendo já, né, com essa realidade da disseminação do vírus, seja em Porto Alegre, seja em outras cidades aqui da nossa região. Então, todas as ações, tanto de saúde pública, como nós estávamos falando antes, né, da proteção aos nossos funcionários, para que eles também se protejam entre si, mas protejam a população, como essa questão da alimentação, para que as pessoas possam ficar em casa, mas ficar alimentados, ficar com tranquilidade. Então, todos esses programas de transferência de renda, né, como foi esse caso do abono de R$600 que nós falamos há um tempo atrás, que agora que está começando a chegar, infelizmente, essas iniciativas, muitas vezes, elas são mais demoradas do que a vida exige, do que a necessidade, do que a dificuldade que as pessoas, de fato, estão encontrando. E as pessoas que estão encontrando dificuldade são pessoas desempregadas,
pessoas que também têm seus negócios, seu pequeno negócio, né? E que precisam também desses apoios, desses aportes do poder público em todas as esferas, seja aqui no município, quanto no Estado, quanto da União. Como nós falamos anteriormente, estes recursos de apoio do poder público, na verdade, são recursos da sociedade, que são gerados a partir do momento que as pessoas pagam o IPTU, pagam o ISS, a partir do momento que o cidadão compra no comércio, esse próprio cidadão está pagando, né, uma parcela do ICMS quando abastece o seu veículo. Então, esse recurso ele tem que voltar para a sociedade. E é importante dizer que vão citar a questão do abono que veio agora do governo federal. Se esse recurso veio, o cidadão está indo agora nas agências lotéricas ou no banco sacar esses R$600. Esses R$600 vai se transformar em compra lá no comércio do bairro. Esta compra vai fazer não só com que a pessoa tenha os seus mantimentos, os seus alimentos, os seus produtos de higiene, mas também isso vai fazer com que se mantenha o emprego. Então, R$600 que vem para o cidadão, ele se transforma em R$900 porque ele faz com que gire a economia, não que freie a economia e que a gente ande para trás, mas que a gente possa suportar e enfrentar este momento. Agora, o pessoal estava levantando aqui, né, o Jorge, dizendo que tem muitas famílias em situações difíceis aqui na cidade. O Jaime, nossa liderança da Bom Jesus, estava dizendo aqui que tem pessoas que ainda estão esperando a análise do governo, enquanto outros já estão recebendo a segunda parcela. O que fazer? Provavelmente, Jaime, tem que analisar, verificar lá na Caixa, pode ter tido algum erro em relação o teu envio, né, a tua análise. Nós estávamos comentando, Gilmar, que tem várias pessoas que estão com dificuldade de acessar os recursos também federais por conta de dificuldade de acesso à internet. Então, a gente vai precisar ser muito solidário nesse momento, né? Eu entendo também que o poder público deveria colocar nos centros de referência da assistência social, nos centros que são descentralizados, nas comunidades, nas vilas, né, nos bairros, colocar estes equipamentos e as equipes para ajudar as pessoas, muitas vezes, que não têm acesso à internet, né, para orientar as pessoas e também para facilitar esse acesso e para orientar. Muitas vezes as pessoas precisam de uma orientação, precisam de um estímulo, precisam do incentivo. A gente sabe que tem muitas pessoas, enquanto cidadãos, muitos empreendedores que estão fazendo esse trabalho também, de juntar um grupo de pessoas da sua comunidade para que as pessoas sejam orientadas e para que as pessoas tenham, então, acesso a esse processo, né, de cadastramento, para que possa ter, então, o benefício. Isso é importante, é uma rede que a gente precisa ter, né, tanto do órgão público quanto da sociedade, mas é importante que essas estruturas do órgão público possam ser colocadas à disposição da sociedade para fazer essas tarefas, para poder ajudar as pessoas e muitas vezes até fazer para as pessoas esse encaminhamento, para conferir quem já fez, se preencheu corretamente, está faltando algum dado, né? Porque as pessoas não vão ter muitas vezes como ter, de fato, acompanhamento, né, ao seu dado, e muitas vezes não conseguem nem inserir esses dados, porque nem todas as pessoas têm internet na sua casa. Nós estamos encaminhando aqui praticamente para o final, então é importante a gente ir já para os últimos temas, né, desta nossa live, até porque nós vamos estar repetindo na próxima semana com outras ideias, com outras iniciativas para colaborar com a gestão, para colaborar com o cidadão. Legal também. Gente, uma das questões aí para colaborar com o que o Gilmar disse, então, Jaime, a dica aí é você procurar ali o CRAS na Rio Grande. Ali tem, né, Gilmar, um CRAS, um centro de referência na Rio Grande. Provavelmente sim, né, na praça, ali no céu. Procurar o pessoal ali que com certeza eles vão poder ali. Eu não sei se nessa fase, porque todos os serviços estão funcionando diferente agora. Eu não sei se estão atendendo ali, mas vamos verificar. Mas acho que é importante, né, procurar o centro de referência de assistência para poder, o Jaime está levantando aqui que está com dificuldade lá na comunidade por conta disso, então poder se orientar. Antes de a gente ir para o final aqui, vamos ler algumas perguntas aqui, ó.
A Estela falou para o Léo sobre a questão da campanha de diminuição de salário, quer eu te ouvir sobre isso. A Janaína pediu quando inicia a vacina para as profissionais de saúde, que parece que não chegou para todos ainda. O SIG, precisamos manter o afastamento, precisa garantir a compensação para os profissionais de saúde. O Ari Moura dizendo dos funcionários do Correio que ainda não foram vacinados, estão na rua todos os dias e que precisam desse cuidado. O Charles sobre o adicional de saúde, que é uma questão de justiça para os funcionários. A Graziella sobre uma questão de que existe mais casos de servidores do São Camilo com Covid-19 e isso precisa ser visto. Isso é bem sério, né, gente? Então, a Grazi do CISM, né, do sindicato, então é uma denúncia que eu acho que é importante a gente dar uma olhada. O Edson, querendo saber qual é a situação de esteio, acho que o Gilmar podia dar um pouquinho de panorama, por mais que a gente tenha toda a subnotificação, né, mas eu acho que é importante falar sobre isso. O Jorge falando sobre a importância de antecipar a vacinação para o público em geral. A gente sabe que não tem vacinas para todos ainda, isso é uma das deficiências, né, que não é nem do município, é uma questão nacional. E o Josué dizendo, né, que a oposição tem que apresentar a proposta de adicional logo. Então, algumas das perguntas, a gente agradece, não deu para ler todas aí, mas algumas das perguntas, eu vou passar primeiro para o Léo, para falar algumas questões, depois para o Gilmar, um apanhado aqui das perguntas que foram apresentadas aqui. Tá. Eu vou tentar, então, ser sintético, tem uns 3, 4 temas aqui, eu vou tentar rapidamente falar sobre todos. Então, primeiro, fazer aqui uma síntese, então, das nossas 3 medidas. Então, o que nós apresentamos enquanto partido, enquanto bancada, em parceria também, em diálogo com o Gilmar e com a Josiane, com alguns companheiros e pessoas da sociedade que estão nos dando ideias para este momento. Então, primeiro, nós apresentamos a valorização dos profissionais da saúde. Está em pauta, todo mundo está... que no mundo inteiro os profissionais da saúde estão recebendo palmas, elogios, estão conduzindo esse momento, né, complicado que a gente está vivendo, e nada mais justo do que valorizá-los, mas não só justo, isso é legal, é um direito, né? O risco de vida foi elevado à enésima potência agora. O coronavírus é uma doença que está matando pessoas e está matando muitos médicos, porque muitos médicos estão sim no grupo de risco, e mesmo pessoas de fora do grupo de risco estão morrendo no Brasil todo, no mundo todo. Então, com certeza é justo e nós temos que garantir, então, esse adicional, risco de vida e insalubridade, que se pague o máximo nesse momento. Agora essa é a minha parte. Outra medida que nós estamos propondo é adiamento de impostos. No Brasil todo está ocorrendo adiamento de impostos, e nós estamos pedindo para que aquilo que cabe à prefeitura municipal, que ela possa também adiar o pagamento de impostos. Outra medida, a terceira medida que nós estamos propondo, é que se direcione os recursos da merenda escolar para dentro das escolas, porque as escolas estão nos bairros e os pais das crianças matriculadas nas escolas não estão conseguindo, muitos deles, acessar este formato de distribuição que centraliza lá no ginásio e que hoje está fechado. Se alguém quiser receber uma cesta básica, não tem cadastro hoje, e muitas famílias estão passando fome. Então, e tem os filhos matriculados nas escolas. Então, fazer como a Prefeitura de São Leopoldo, de Sapucaí, as prefeituras da região estão fazendo, usando as escolas e direcionando os recursos da merenda escolar lá para as escolas, e não centralizar no ginásio. Acho que o ginásio tem que continuar com a arrecadação, com voluntariado, com Lions e outras entidades importantes, mas o dinheiro da escola tem que ser feito lá dentro da escola. Então, essas são as nossas 3 medidas. Também foi colocada uma questão ali, né, Josiane, sobre a redução de salários. Acho que é importante dizer isso. O governador Eduardo Leite reduziu 30% do seu salário, como uma forma de dar um exemplo, né? Porque nós vamos passar pelo menos 3 meses agora por uma crise de arrecadação nos municípios, no estado e no Brasil. Nós, em Esteio, a Câmara de Vereadores já fez um esforço, pelo menos um pequeno esforço. Não aceitamos discutir o nosso reajuste. Nós não recebemos aumento. A Câmara de Esteio não recebeu aumento.
Prefeito Mas Pascoal é verdade que o prefeito teve, ele se deu aumento, é isso? É real, Léo? Sim, o prefeito Pascoal concedeu aumento para si e para os seus CCs e secretários. Então, a prefeitura deu aumento para os seus agentes políticos. Nós, vereadores, não recebemos aumento. Nós optamos por não ter aumento esse ano por conta da crise. Né? Está em debate uma redução de salário também. Mas esse debate está em aberto, isso depende da Câmara como um todo. Né? Nós vamos fazer esse debate com os colegas, mas nós não demos aumento este ano. O prefeito Pascoal deu para si e para os seus secretários e CCs. Então, respondendo a pergunta de uma das pessoas que fez ali. Então, assim, essas foi são nossas... Foi em março? Quando que foi, Léo, o aumento que o prefeito se deu para ele e para os seus secretários? Foi em março, durante a pandemia ou antes? Foi, sim. Foi agora, 4 semanas atrás. Né? Porque este ano, por conta da lei eleitoral, o reajuste não é em maio, né? Tem que ser antes. Então, o projeto foi agora, de umas semanas atrás. Fez um mês ainda. E quero encerrar... Léo, eu queria só te falar uma questão aqui, Léo, que eu acho que é importante. A gente recebeu aqui uma notícia aqui no WhatsApp, eu acho que é muito importante a gente compartilhar aqui que o Corem, que é o órgão que fiscaliza os hospitais, o conselho que fiscaliza os hospitais, ele está fazendo uma investigação, é isso? Deixa eu procurar aqui, em relação ao São Camilo, aqui, ó. Corém entra com ação civil pública contra o Hospital São Camilo de Esteio. Tu está sabendo disso? Em relação à preocupação do Conselho com as condições de trabalho e a proteção dos profissionais da categoria neste período. Está aí a notícia do portal Corem, direto do portal deles, do Conselho, dizendo essa situação aí, bem séria, né, Léo? O que houve? Tu que tá acompanhando essa situação? Vamos falando sobre isso enquanto o Gilmar não entra. Pontualmente sobre essa denúncia, sobre o Corém, eu não tenho mais informações, mas a gente tem conversado com os profissionais, e efetivamente o que tem dentro de São Camilo são N denúncias de falta de EPI, de falta de condições de trabalho. Muitos técnicos nos procuraram, fizeram denúncias em rede social, as pessoas estão acompanhando isso. E existe também, e aí eu quero, acho que até encerrar, porque uma pessoa fez essa pergunta também, o Brasil todo nós temos um problema de subnotificação. Nós não estamos testando as pessoas para o coronavírus. Para pegar um exemplo, de outros países, assim, né? A Alemanha, por exemplo, a cada 1 milhão de habitantes, ela fez 15 mil testes. Os Estados Unidos, para cada 1 milhão, ele fez 7 mil testes. A Itália, para cada 1 milhão de pessoas, fez 4 mil testes. No Brasil, é 290, não é nem 1.000. Então, o Brasil, ele é um dos piores países do mundo em nível de testes. Nós fazemos 290 testes por milhão. Essa média deveria ser 5, 10 mil por milhão. A gente fez 290 testes. Aqui em Esteio, o próprio prefeito Pascoal tem divulgado 240 testes ao todo, em 50 dias. Então, com certeza, fazendo 200 e poucos testes em Esteio em 50 dias, nós não conseguimos ter um diagnóstico de quantas pessoas em Esteio estão com coronavírus. Então, a gente tem que cuidar muito, porque as pessoas estão indo para o centro. Eu tive no centro hoje, tive que ir no banco pagar uma conta, e as pessoas estão tranquilas, caminhando pela cidade. E isso também é reflexo, talvez elas estarem tranquilas, porque existe uma tabelinha que está sendo divulgada pela prefeitura, dizendo que aqui tem 3, 4 casos só de pessoas confirmadas. Mas nós não podemos acreditar naquela tabela. Nós temos que acreditar na ciência. A Universidade de Pelotas fez um estudo que no Rio Grande do Sul os números devem ser 5 vezes maiores. A Fiocruz, no Rio de Janeiro, fez um estudo e disse que no Brasil deve ser 10 a 15 vezes mais pessoas com coronavírus do que está sendo divulgado. Então, a gente não pode pegar a tabelinha que a prefeitura divulga com 200 testes, apenas 200 e poucos testes em 50 dias, e achar que... eu acho que é um erro, inclusive, da prefeitura tranquilizar a população divulgando aquela tabela. Então, as pessoas têm que levar mais a sério. São Leopoldo já está em 20, né, Léo? São Leopoldo, que está fazendo bastante teste, já está em 20. Sapucaia está num número bem grande também, né? As cidades que mais fazem testes vão aparecer mais casos. Então, se nós temos 200 testes na cidade, é óbvio. Então, assim, a gente não pode orientar a política pública em cima de uma estatística irreal. Eu até tenho feito essa denúncia, fui muito criticado em rede social por isso, mas eu acho que a gente tem que cuidar muito.
Com certeza, se nós ouvir a Universidade de Pelotas e a Fiocruz, é de 5 a 10 vezes maior do que se divulga com essa quantidade mínima de testes que tem no Brasil. Então, o Esteio deve estar nos mesmos patamares, e nós não somos uma bolha, nós estamos na região metropolitana, é uma cidade que circula muita gente, nós temos que cuidar muito e não ir para a rua. Tem muita gente circulando na cidade. Então, deixar esse alerta. O Gilmar está chegando aí, né, Léo? O Gilmar está chegando, está se limpando, passando álcool gel. Está chegando aí para se despedir da gente. Eu acho que o Gilmar mandou um recado aqui, Josi, no privado aqui, que caiu a conexão dele e não vai voltar. Então, ele já está mandando tchau aqui para nós, dizendo que, né, já se despede. Mas o recado que o Gilmar nos passa aí é que, se puder, fique em casa, né, que se proteja quem você ama. A gente vai passar por isso juntos, a gente tem que cuidar da saúde, cuidar dos nossos profissionais, da nossa comunidade, né, Léo? Acho que esse é o nosso papel. E nós estamos procurando aí, enquanto cidadão, ajudar o prefeito Pascoal também, né, Léo? Nesse momento tão difícil, a gente tem esse papel. O Gilmar, enquanto ex-prefeito, com a sua experiência também, tu, enquanto vereador, tem sido incansável também na defesa, aprovando os projetos, quando são projetos bons. Mas também a gente não pode também deixar de falar, né, Léo, algumas questões que a gente acha que está faltando, né, que é a questão de valorizar mais os profissionais da saúde, usar os recursos da alimentação escolar para a alimentação das famílias que precisam e apoiar os empreendedores aí em relação aos impostos. É isso, gente. Isso, Léo. Boa noite, um abraço do Gilmar para todos vocês e até a próxima live. E a gente vai passar tanto no Face do Léo quanto do Gilmar, as informações mais detalhadas desses projetos que os vereadores protocolaram. Abraço e boa noite. Então, um abraço, fique em casa e vamos continuar esse debate e essa luta contra o coronavírus.